Fala galera, estamos nós aqui para a segunda parte da aula 4 sobre União Europeia, ou a aula que é a respeito de União Europeia e Brexit do terceiro ano do Colégio Anjo da Guarda São Rafael, sistema etapa. Ok? Então, sem mais delongas, né, visto que a nossa primeira parte foi gigantesca, né, 40 minutos de aula, a molecada deve amar jogar todas as pragas do universo neste professor. Mas enfim, vamos lá, vamos tentar entender o que vem a ser o tal do Brexit, né? Ou a saída da Grã-Bretanha dentro da União Europeia. Ok? Então eu separo para a gente trabalhar aqui. Eu peguei essa imagem, né? E eu vou usá-la para a gente falar a respeito do Brexit. Então, o Brexit tem que ser entendido dentro desse cenário de reação à globalização, né? Esse cenário em que emerge um movimento populista, antiglobalista, às vezes tradicionalista, nacionalista, né? Um monte de istas, né? E que questiona essa coisa do globalismo. Então, o Brexit tem que ser entendido dentro desse fenômeno todo. Ele é uma reação à globalização, certo? A gente sempre chama atenção a respeito disso, né? Nós vivemos num cenário global, parece que todo mundo comunga dessa globalização, todo mundo curte, mas não é verdade, certo? Principalmente, né, vimos isso também nos Estados Unidos, principalmente por aqueles que sofrem com a globalização, os efeitos negativos da globalização, ok? Então, principalmente a perda do emprego, a falta de perspectiva econômica, certo? Então a gente tem que entender nisso, dentro desse fenômeno maior e bastante complexo, diga-se de passagem, como diria craque Neto, né? Então, essa imagem, eu não desenhei essa imagem, mas se eu pudesse eu mexeria nela. Eu colocaria esses do lado de cá e esses velhinhos do lado de cá. O que eu quero dizer com isso, né? Os jovens britânicos, né, norte-irlandeses, escoceses, ingleses e galeses votaram pela permanência. A maioria dos jovens votou pela permanência, certo? Porque, como eu disse na aula passada, o que pode se explicar é que a maioria foi educado dentro dessa nova identidade, dentro desses novos valores europeus, certo? Enquanto que os mais velhos, né, têm a tendência maior de manifestar nacionalismos, né, manifestar aquele apego maior à pátria, acha que o movimento representa um entreguismo, aquela coisa toda, né? Então eu mexeria nessa imagem, ok? Então, sobre o Brexit, né, os fatos. Seria a primeira saída de um país da União Europeia. Ele foi movido, né, por uma promessa de campanha do antigo primeiro-ministro britânico, né? Ele foi um tiro no escuro, porque ele mesmo disse que não queria que isso acontecesse, o David Cameron, mas foi, né, uma estratégia eleitoral, certo? Como ele percebia que mais e mais pessoas se identificavam como conservadoras, como eurocéticas, né, como críticas, né, da imigração descontrolada, aquela coisa toda, ele lança essa promessa numa campanha e move esse plebiscito. E, ao contrário do que todo mundo imaginaria, o Brexit venceu, a saída venceu. E aí, né, eu não posso entrar nessa seara, mas o uso de disparos, né, de mensagens em massa pelo WhatsApp, o uso de Facebook, de Twitter para dinamitar a campanha pelo Brexit foi utilizado. Né, o próprio Facebook fez um meia-culpa já, né, o dono do Facebook, o Zuckerberg. Então, dados de pessoas foram roubados,
né? As pessoas enviavam mensagens, tudo no intuito de induzi-las a votar no Brexit, certo? Então é algo polêmico e que eu não posso aqui, né, me enveredar, porque senão a nossa aula vai além de 40 minutos, tá certo? Então nós temos que inserir o Brexit dentro desse cenário conservador ou principalmente, né, reacionário, né, anti-globalização, certo? Então é uma negação da globalização. Então, por que que a maioria, então 51% votou no leave, deixar, né, a integração? Dois argumentos, né? O que foi mapeado aí. O primeiro, né, a imigração descontrolada. Então, os britânicos sentem que eles estão se tornando minoria dentro do seu próprio país, né? Usou-se muito que o próprio prefeito de Londres é de origem paquistanesa. Então, falando, daqui a pouco nós vamos virar estrangeiros dentro do nosso próprio país, né? Eu tenho um vizinho que é indiano, outro que é africano, outro que é italiano, outro que é polonês, outro que é do leste europeu. Eu não quero mais isso. Então, quero aquele cara que votou mais reacionário, e ele também não sabe que existem muitos britânicos dentro da União Europeia, né? Mas enfim, cada um vê para o seu umbigo. Então, o alvo seria a área Schengen e esse descontrole na imigração. E a segunda razão seria a suposta perda da soberania, né, para a União Europeia. Então, tipo, certas políticas não dependem mais apenas da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido. Então eles têm que, se eles são voto vencidos no parlamento, eles têm que aceitar por conta, né, dessa unificação política. Então representa a perda da soberania. Então como eu coloco para vocês no segundo tópico, é uma típica reação nacionalista, né? Então a globalização, conforme trabalhamos tantas vezes já, né, ela representa oportunidades. Ela representa um fenômeno complexo e sensacional, certo? Só que tem efeitos positivos e efeitos negativos. Então, para aqueles, né, a região que mais votou pelo Brexit é o norte da Inglaterra. É uma região que também se desindustrializou. É uma região em que perspectiva econômica está difícil, né? As pessoas estão, né, amargando uma involução do padrão de vida, né? Então essas pessoas são sempre aquelas que vão ser capturadas por esse discurso nacionalista que vai demonizar certas coisas, demonizar o imigrante, demonizar a imigração, a globalização, certo? Então eles venceram, certo? E aí vem a questão, quem ganha e quem perde com isso? Então todo mundo vai perder com isso, né? Mas quando você vai colocar na ponta do lápis, no papel, a Grã-Bretanha vai perder muito com isso. Principalmente se não houver, porque ainda não há, 3/7/2020, não há a negociação fechada para o desfecho do Brexit, né? Ainda não há um acordo, né, em que o Reino Unido ainda pode utilizar o mercado comum. Se o mercado comum for fechado, né, se a livre circulação de produtos for fechada para o Reino Unido, né, vai representar um abalo econômico muito grande. Mas o que já representa um abalo econômico muito grande para o Reino Unido? Muitas empresas deixaram o Reino Unido e temendo, né, essa burocratização nova que virá, né? Então muitas empresas do setor financeiro tiraram as suas sedes do Reino Unido e levaram para a Europa Ocidental, né, a Europa da União Europeia. Ok? Então eles temem perder esse mercado ou ter obstruções para o pleno funcionamento desse mercado. Ok? Então economicamente a Inglaterra, o Reino Unido já está sofrendo involuções econômicas,
certo? Sempre todos os jornais liberais, neoliberais britânicos, como The Economist, né, demonizaram o Brexit, né? E eles estão mostrando isso, falando, nós avisamos, nós avisamos, nós avisamos, né? Então, isso aconteceu em 2016 e somente, né, em janeiro de 2020 que o Reino Unido sai da integração, mas sai ainda sem um acordo definitivo. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Então percebam, né? Aqui aqueles que votaram para permanecer, o azul é permanecer e o vermelho é para deixar. Então vejam que Londres votou mais para ficar. A Escócia e a Irlanda do Norte votaram em peso. Não, e a Irlanda do Norte votaram em peso para ficar, enquanto que Gales votou mais para deixar, né? E a Irlanda do Norte é um problema em si só, né? Era um problema que acreditava ser resolvido, né? Mas um problema que está vindo à tona novamente, conforme nós conversamos em aulas passadas. Aquele esquema que eu disse a vocês foi esse, né? Envolvendo Facebook, fake news e a famosa Cambridge Analytica, né? Então, a atuação, né, dessa empresa para patrocinar, né, o Brexit. Então, é um movimento, é um fenômeno aí que eu recomendo que vocês, né, estudem a parte, porque nós precisaríamos um bom tempo para trabalhar com ele. Eis aqui algumas imagens interessantes, né? Depois que o primeiro-ministro saiu, né, entrou a May, Theresa May, e foi ela que tentou, né, elaborar o acordo de separação entre Reino Unido e União Europeia. E aí você vai ter aqueles mais, né, moderados, né, visando um acordo viável para manutenção da Inglaterra no mercado comum, e outros mais, né, raivosos, como Boris Johnson, né, querendo puxar literalmente a cadeira da Theresa May. Aqui, né, uma das contradições. Então, a bandeirinha da União Europeia dizendo, né, eu espero que você não saia da União. Nós somos juntos, né? Nós somos mais fortes juntos. Ele falou assim que não preciso de pessoas de outros países nos dizendo o que fazer, nós vamos sair, né? Nós queremos sair fora. E aí depois você vai ver que a própria Inglaterra, principalmente, vai estar aqui, né, falando para Gales, falando para a Escócia, falando para a Irlanda do Norte, né? Eu espero que vocês não deixem a União, né? Porque nós somos mais fortes juntos. Então são as contradições que essas pessoas e esse movimento eles, né, incorrem. Aqui mais uma imagem, essa do Der Spiegel, né, um jornal alemão, né, mostrando toda a dificuldade, né, todo o transtorno, todo que foi essa separação entre União Europeia e Grã-Bretanha, né? Então eu falo, eu estou deixando você, isso machuca e não é nossa culpa. Aqui Theresa May, né, que tentou, né, de todos os lados negociar, mas acabou caindo porque o seu acordo foi negado no parlamento britânico. Esse é um estudo de caso que mostra como que, né, se não houver um acordo, a coisa mais imediata que vai acontecer é o estabelecimento de uma aduana, né, entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, porque a Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido e a Irlanda, né, pertence à União Europeia. Desde 98 não existe mais fronteira entre as duas Irlandas. Então existe uma circulação de pessoas, de produtos, de coisas muito grandes entre, né, as duas fronteiras. O que eu estou trazendo para vocês aqui é que, né, um textinho do Estadão, né, bem legal,
que a cerveja Guinness, que é produzida na Irlanda, mas envasada e distribuída a partir da Irlanda do Norte, numa cadeia de produção, vai ser afetado. Então o custo da produção vai ser afetado e o custo para o consumidor da Guinness na Inglaterra, que é muito alto, vai ser afetado. Então isso pode trazer uma involução econômica, Então esse é um exemplo de muitos exemplos, que nós podemos aqui utilizar, Então, se essa notícia mostra que a cerveja é produzida na Irlanda e aí ela é levada nos caminhões-tanque para a Irlanda do Norte para ser envasada. Então, o que vai acontecer se tiver uma aduana? Vai recair sobre esse produto uma tarifa protecionista, certo? Então, esse problema do Brexit é tão grande que ele gerou novamente a ideia da unificação irlandesa. Então, o que pode acontecer, não sou vidente, não tenho bola de cristal, não sou especialista nesta temática, mas o que pode acontecer no futuro é que o próprio Reino Unido venha a implodir. A Escócia definitivamente formar um país autônomo, Gales um país autônomo, a Irlanda do Norte se juntar com a Irlanda e a Inglaterra ficar sozinha, e assim implodindo o famoso Reino Unido, o Império Britânico, tão famoso no passado até o século XIX e começo do século XX. Essa imagem mostra o Brexodus, a fuga das pessoas, das empresas da Grã-Bretanha e também, o que já é perceptível é que a imigração dentro da Inglaterra e da Grã-Bretanha já diminuiu muito e muitos cidadãos britânicos, por mais que eles tenham a promessa da União Europeia da aceitação, da continuidade deles, eles têm buscado uma segunda nacionalidade, virar italiano, virar espanhol, virar francês, virar sueco, virar austríaco, virar alemão, ok? Então, para que eles não fiquem informais dentro do país, ok? E isso dos dois lados está acontecendo bastante. Então, aqui, esse link eu vou colocar para vocês. Esse link é desta notícia aqui que deixa eu mexer aqui, tá vendo? Eu vou colocar, leiam essa notícia, ela é de 30 de janeiro de 2020, ela vai trazer uma maior atualidade, um texto aqui da BBC News, BBC que é uma empresa britânica, estatal britânica, e eu vou colocar na sinopse do link do YouTube, ok? Então, recomendo que vocês leiam depois essa notícia, tá certo? Então, um abração, espero que vocês tenham gostado. Até mais.